Então, o meu tensor de tensão, tá? Ele fica descrito dessa maneira, mais ou menos. Com uma tensão normal, tá? E duas tensões cisaliantes. Tal x, y e tal x, z. Vou botar mais pertinho aqui para o pessoal ver, certo? Lembrando o sistema de coordenadas x, y, z que eu coloquei antes lá. Então, o que é? Sigma é uma tensão normal. Normal. Normal, ela não é normal porque ela não é especial, né? Ela é normal porque ela tem um ângulo de 90 graus com a superfície que ela está. E essas duas aqui são tensões cisaliantes. Cisaliantes, tá? Cisaliantes porque ela tem efeito de corte. Vou botar um sólidozinho aqui, ó, cubinho, né? Um corte do meu sólido. Essa tensão normal, ou ela alonga, ou ela encurta o meu sólido. E a tensão cisaliante, ela deforma, assim. Ela deforma o meu sólido. Deixa eu admitir o pessoal aqui que entrou, né? Então, olha lá. Tensões normais e cisaliantes, tá? Então, é isso aqui mais ou menos que eu tenho na minha superfície. Tá? Eu preciso saber tudo isso? Não. O que tu precisa saber? Precisa saber que existem tensões normais e cisaliantes. Como assim normais e cisaliantes? No plano X, eu tenho uma tensão normal e duas tensões cisaliantes. O que acontece, ó, se eu... Vou tentar desenhar de novo aqui para ficar mais claro. Maior, talvez. Né? Então, ó, uma tensão normal e duas cisaliantes, tá? O que acontece se eu continuar cortando, tá? Aquele meu sólido aqui, ó, se eu fizer um corte nesse sentido, tá? No sentido Y, eu vou ter outra face. E nessa face eu vou ter mais três vetores, tá? Três trações, três vetores, três componentes do vetor tração, né? Uma normal e outras duas cisaliantes. Tá? Então, esse aqui eu vou chamar de sigma x, porque ela está na direção x, e esse cara sigma y, porque ela está na direção y. Tá? E aqui na face frontal, eu vou ter uma outra tensãozinha, sigma z, porque ela está na direção z. Tá? E com as demais cisaliantes. Então, ao total, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tensões. 9 tensões. Tá? Essas 9 tensões, elas são mostradas, tá? Para você não precisar desenhar um cubo toda vez, existe um cara chamado tensor, né? Ele trabalha com sistema naval, aqui de batalha naval, né? XYZ, XYZ. Tá? Então, tem, ó, no plano X, na direção X, aqui, tem o sigma X. No plano X, na direção Y, opa, dividir um cara aqui, parado. No plano X, na direção Y, o tal XY, tal XZ. Eu preencho todo o resto, né? Tal YX, né? Sigma Y, tal YZ, né? No plano Z, na direção X, tal, tal XZ, tal YZ e sigma Z. Tá? Então, esse aqui é o chamado tensor de tensões. Tá? De novo, precisa saber tudo isso? Não. O que precisa saber? Precisa saber que essa definição aqui de tensão e força sobre área, ela é válida somente, tá? Somente para um caso simples de tração. Quando eu começo a ter condições mais complexas, tá? Eu tenho que descrever cada ponto, tá? Por um tensor de tensões. Cada ponto por um tensor de tensões. Tá? Então, aqui fica claro, né, que meu cubinho, eu posso tracionar ele no sentido X, posso tracionar ele no sentido Y, posso tracionar ele para fora aqui do quadro no sentido Z, posso cisalhar ele em qualquer em qualquer sentido, tá, pessoal? Então, isso vocês têm aqui, ó. Vamos
Vocês têm isso no material, nas apresentações, tá? Vou tentar fazer que nem eu fiz ontem, fica mais fácil de navegar. Ali, tá? Então, aqui tem a batata, as forças externas e as forças internas, que vocês conhecem por esse momento. Ó, eu vou fatiando ela até ter meu cubinho, meu elemento. Ó, força normal, força cisalhante de corte, tá? Tensão normal é perpendicular à superfície, sigma. Tensão cisalhante é tangente à superfície, tal. Tensão que sai da superfície é tensão de tração, positiva. Tá? Tensão que entra na superfície é tensão negativa, compressão. A unidade é Newton por metro quadrado, é Pascal, tá? Mas eu insisto em utilizar megapascal. Vamos ver que os cálculos ficam bem mais fáceis utilizando megapascal. A gente vai fazer uns exemplos aí na frente. Aqui está o nosso tensor de tensões, tá? Completo, certo? 3D, mas a gente vai trabalhar muito com ele 2D. Fica bem mais fácil de visualizar, bem mais fácil de entender, bem mais didático, tá? E, deixa eu ver se fala aqui em algum lugar, em grande maioria dos casos, tá? Ou não. Em grande maioria dos casos, não. Em todos os casos de sólidos, as tensões cruzadas são iguais. Ou seja, eu traçando aqui a minha reta no sigma, né, minha diagonal principal, tudo que está embaixo da diagonal principal é igual, espelha o lado de cima. Então, eu não preciso me preocupar com 9 componentes. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Isso vai facilitar. E a gente vai trabalhar em estado plano de tensões. Estado plano de tensões ocorre quando a tensão em uma superfície é nula. Então, sendo a tensão na superfície Z nula, por exemplo, tá? Esse componente são nulos. Tá? Então, ó, esses caras são nulos, toda essa linha é nula. Como ela é espelhada, tá? Como ela é espelhada, ela é simétrica, então essa última linha é nula e essa última coluna também é nula. Eu fico só com 4 componentes. 4 não, 3, porque esse cara é igual a esse cara. Eu só tenho 3 tensões. Então a gente vai trabalhar, em grande maioria dos exemplos, tá? Só com 3 tensões, no estado plano de tensões. Tá? Vamos pegar uns exemplozinhos aqui para ficar fácil de entender. Tudo certo aí, pessoal? Qualquer coisa, mande um chat aí, mande um alô, né? Ou me dando feedback aí. Quer que eu pare, reveja algum ponto, tá? Pode ter essa ferramenta. Bom de trabalhar online, é isso aí, tá? Tem mais uma meia hora, que a hora que essa reunião acabar, eu vou fazer um intervalozinho e depois eu atualizo o Moodle lá para mais uma ou duas reuniões aí no Zoom, tá? Pra gente conseguir trabalhar legal. Bom, vamos lá. Então, no caso, tá? No caso, onde eu tenho uma barrinha em tração, vocês conseguem ver o mouse aí? Eu poderia fazer assim também. Deixa eu ver. Aqui, ali, eu vejo aqui. Opções de ponteiro, pontador laser. Tá? Todo mundo consegue ver aí? Só me dá um ok no chat, está certo? Ok. Show de bola. Então tem uma barra, um carregamento normal, tá? Então, ó, esse carregamento aqui é a força externa, o P, tá? Na força externa, aqui tem P, mas o ideal seria botar um M, porque essa aqui eu tenho uma força normal. Uma força normal. Tá, beleza. Força normal. E essa força normal, ela vai ser distribuída uniformemente. Distribuída uniformemente. Então, ó, delta F ou DF, né, integral de sigma dA. Como ela é constante, ela pula fora da integral e eu tenho tensão igual a força sobre área. Nesse caso aqui, tensão é igual a força sobre área. Certo? Agora, se eu tivesse qualquer outro esforço externo, eu teria que decompor isso aqui no meu elemento, tá? No meu corpo. Tá, pessoal? Próximo aqui. Próximo, ali. Tá? De novo, quando está saindo para fora a setinha, eu tenho tração. Quando está entrando, eu tenho compressão. E aquele meu cubo complexo lá, cheio de retas, olha, ele fica simplificado a somente uma componente, tá? Sendo ela positiva nesse caso, ou negativa nesse caso.
E eu vou calcular como força sobre área. Tá? Se eu tiver um esforço cisalhante, né, desse tipo de esforço aqui, olha, eu tiro esse elemento aqui, ó, tem a força e tem as forças V's, né? Força externa, a força F, e as forças internas são os V's. Essa força vai distribuir numa área, então vou ter um cisalhamento médio. Um cisalhamento médio. Se eu vou pegar ponto a ponto, o que eu vou visualizar? Eu vou visualizar alguma coisa parecida com isso. Tá? Deixa eu só dar uma pausa aqui. Isso eu mostrei para quem fez processo de conformação, tá? Porque se vocês quiserem pensar, né, eu tinha um cubo, meu cubo ficou meio retângulo aqui, com um esforço de cisalhamento aqui, tá? XY, tá? Mas, professora, eu tinha só isso lá naquele cisalhamento. De onde é que veio todos aqueles outros? Bom, é que lembra que isso aqui tem que estar em equilíbrio. Tem que estar em equilíbrio. Tá? Isso que está em equilíbrio, o somatório de forças tem que ser igual a zero. Se eu tenho essa tensão, né? Se eu tenho essa tensão, lembra que tensão é força sobre área, então força é tensão vezes a área. Essa tensão vezes essa área aqui que ela está distribuída vai me dar uma força. E essa força, o que ela está fazendo? Ela está empurrando esse cubinho para baixo. Então, em alguma outra superfície, eu tenho que ter uma força, uma tensão que gera uma força que equilibra com essa tensão. Tem que ter uma força para cima. Beleza, uma para baixo, uma para cima, tá em equilíbrio, não mexe mais, tá? Esse cara tem que ser igual a esse cara, beleza. Agora eu tenho o somatório, né, para manter o equilíbrio. Além do somatório das forças igual a zero, eu tenho o somatório dos momentos igual a zero. E ó, isso aqui está girando um momento, está fazendo esse cara girar. Então, para impedir esse cara de girar, eu preciso de mais duas forças, né? Duas forças que vão gerar tensões. Né? E essa aqui é a minha tensão YX. Tá? E de forma que para que seja mantido esse equilíbrio, o tal XY tem que ser igual ao tal YX. Por isso que ela é simétrica. E por isso que aparecem, esse cara aqui, vou ver, pula para cá, e por isso que aparecem essas quatro tensões aqui, né? As quatro tensões cisalhantes. Tá? De uma tensão média, surgiram quatro, para manter o equilíbrio. Então, esse corpo aqui ele está sob cisalhamento puro. Né? Tensão média é V sobre A. Tá? Então, ó, caso de força normal, força cisalhante. Tá? Qual que é o nosso próximo passo? É o momento fletor. Né? Momento fletor. Quando eu aplico uma flexão, momento de flexão sobre a viga. Se vocês já estudaram também, né? Você tem uma tensão de compressão e uma tensão de tração. Né? A fibra superior aqui está sobre compressão e a fibra inferior está sobre tração. Né? Mas, observe o símbolo, é um sigma, é um esforço normal. Ou ele entra ou ele sai. Então, ainda, se eu quisesse pegar, deixa eu ver se tem aqui, próxima. Ó, se eu quisesse pegar um elemento, tá, um pontinho qualquer, ele vai estar sobre uma só tensão normal. Tá? Uma só tensão normal. Seja de tração ou de compressão. Tá? Mas ainda assim, uma força normal. E a gente calcula por essa fórmula aqui. Tensão é MY sobre I. Né? Se a gente quer saber da extremidade, a gente pega da extremidade, ponto qualquer, pega o Y do ponto qualquer. A gente vai fazer um exercíciozinho disso aqui também. Tá? Relembrar aí. Né? A MY sobre I segue a mesma ideia. Né? O eixo neutro, o centroide, onde não há tensão. Então, isso é importante. Onde é que a tensão é máxima? Na superfície. Tá? Onde é que ela é zero? No centroide. O pessoal está me falando no WhatsApp aqui que o som está meio ruim, é isso? Ver se aqui não tem muito o que fazer, tá? Vou tentar falar mais perto do notebook, assim, se melhorar, dá um alô aí.
Parará, né? Convenção dos sinais, então é importante aí ao longo do nosso curso, quando a gente fazer as contas, mas isso a gente vai fazer ele trabalhar legal, isso que eu vou falar na aula que vem ou na outra, né? E importante, pessoal, até hoje a gente não tinha, tá? Mas eu vou fazer exercício aqui com vocês, que a gente tem flexão em 2 planos, né? Quando a gente tem flexão nos 2 planos, a gente tem que somar, tá? Somar os momentos. Somar os momentos, tá? Observe que tem um momento em Z e um momento em Y. O momento de inércia, né, de área em Z, e momento de inércia de área em Y. Então, claro que vai depender da forma que eu estou trabalhando. Um chat aqui, vamos ver. Melhorou, show de bola. Obrigado, cara. Qualquer coisa, vamos dando feedback aí, se ficar ruim aí, a gente vai ajustando ao longo do caminho. Importante, tá, pessoal? No exercício lá na frente já vai sair dessa forma. Considerando a seção sólida e circular. Então, tem aqui, ó, os meus momentos, eu vou somar eles como se fossem vetores, tá? Ao quadrado mais ao quadrado, raiz quadrada, né? O Pitágoras, Pitágoras padrão aí de cálculo, tá? Esse aqui é o momento de inércia diária de uma seção circular, tá? De um eixo, de uma barra redonda, tá? E o meu C é meu raio, diâmetro sobre 2. Então, esse 2 simplifica com 64, vira 32. E esse diâmetro simplifica com o diâmetro na quarta, vira diâmetro na terceira. Então, a gente vai usar bastante essa formulazinha aqui. Tá? E quando a gente tem flexão, tá? Flexão aqui, quando a gente tem flexão, a gente tem sempre um esforço cortante. Tá? Eu vejo que às vezes os alunos esquecem que ele existe. De onde é que vem esse esforço cortante? Ele vem da tendência, tá? Por exemplo, se botar várias tábuas, eu faço isso com o livro, né? Dobro um livro, né? Dobrar um livro grosso, ele vai escorregar uma folha na outra e não vai apresentar resistência. A partir do momento que eu colar, se eu, né, juntar, fazer um acoplamento, ela não vai ter mais esse deslizamento. E eu vou ter uma tábua com acoplamento que vai ser mais resistente. Então, essa cola que existe entre uma tábua e outra, ela é a responsável por esse esforço cortante, tá? Se a gente visualizar aqui numa análise simples, tá? A gente tem aqui a força V, seria o esforço cortante, tá? E olha como é que ela deforma, né? Ela vai gerar um cisalhamento, tá? Esse cara aqui, como você tem um esforço de tração, né? Ele tem essa diferença de deformação, né? O que acontece? Esse esforço cortante, ele é o inverso do fletor. Lembra que no fletor era máximo na superfície, na fibra superior e na fibra inferior, e zero no centro. O esforço cortante, ele é zero na fibra inferior e superior, e ele é máximo no centro, tá? Aqui está a fórmula para você calcular ele. Deixa eu achar aqui onde é que ele está. Aqui, esse aqui que eu queria mostrar. Eu uso bastante essa tabelinha aqui, ó, 3.2 do Shigley, tá? Isso é para formas comuns, tá? Essa aqui a gente utiliza para formas mais complexas, tá? Mas a gente não trabalha com barra retangular, né? Barra circular, um tubo ou perfil I, por exemplo, tá? A gente usa essa tabelinha que fica mais fácil. Tá? Então, ó, observa que ele é zero na superior, zero na fibra inferior e máximo no centro. Quanto que é o máximo? É esse valor aqui, ó, 4V sobre 3A. Tá? 4V sobre 3A. E a média dele, o somatório dele dá V sobre A, que é o nosso esforço cortante. Tá? Como se estivesse cisalhando essa barra. Tá? Isso aqui, pessoal, se vocês verem vigas de madeira, apresenta, né, viga de madeira, você tem lá no porão lá do nono, lá tem uma viga de madeira que segura a casa inteira. Junto ao apoio, olha só, junto ao apoio, onde o esforço cortante, o V, é maior, essa trinca aqui, essa viga, ela pode apresentar uma trinca nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui, ó. Bem no eixo neutro. Isso acontece bastante em madeira, seções grandes e tal. Então, ela apresenta essa trinca aqui bem junto ao apoio. Tá? Junto ao apoio,
devido a esse esforço de cisalhamento, né? Ele tende a deslizar a fibra em relação à outra, como se fossem as folhas de papel, tá? Então, ó, isso aqui não é um esforço normal, é um esforço de cisalhamento, é uma tensão de cisalhamento. Onde mais tem tensão de cisalhamento? Na torção. Aí, agora sim. Então, ó, eu tenho o eixo, pessoal, tá? Eu vou aplicar torção nesse eixo. Aqui a tampa já está girando, né? Mas imagina que se fosse um eixo sólido, eu aplicaria um esforço de torção, tá? Aqui junto à tampa, olha só, pessoal, que interessante. Tá? Para youtuber aí, morreria de fome. Quando eu tenho esforço de torção, ó, eu tenho deslizamento de uma face sobre a outra. Acontece esse deslizamento de face. Então, esse que é o esforço de torção que acontece no teu eixo. Tá? Esse esforço de torção que acontece no teu eixo. De novo. Né? E esse esforço de torção. Então, ele acontece interno no material. Na superfície, na casquinha, tá? Na casquinha, a minha tensão é zero. Ela vai acontecer entre a tampa e o corpo. Tá? Entre a tampa e o corpo. Ver se eu consigo mostrar isso agora. Ali. Tá? Tamanho da apresentação. Então, ó, ela acontece entre o corpo cortado e a superfície livre. Então, é essa componentezinha aqui, ó. Deixa eu ver se consigo marcar aqui. Opções de ponteiro, caneta. Essa tensãozinha aqui, ó. Pá, pá. Tá? Então, é isso que acontece. Ela mostra aqui bem certinho também, né? Onde que acontece a torção, tá? Acima, né? E aí, para manter o equilíbrio, é gerada também, então, uma tensão no outro corte do material. Tá? No outro corte do material. E essa tensão, tá? Segue essa fórmula. O J é metade do I, né? Vou tentar riscar com o mouse aqui, 32, é fora da tela. Então, para torção, e vou botar aqui flexão. Né? Se eu tenho um eixo, tá? O I do eixo é πd na quarta sobre 64. E o J do eixo é πd na 3 sobre 32. Então, aqui, quando eu calcular tensão, é my sobre i, posicionado negativo. Para um eixo, né, uma seção circular, eu vou ter m vezes d sobre 2, e d na 4 sobre 64, corta, e, perdão, vai dar 32m sobre i d na terceira. Enquanto meu esforço de torção, o J, meu tal, é torque vezes C sobre J, né? Vai ser torque vezes o diâmetro sobre 2 sobre I, aqui é D4. D4 sobre 32. Corta. Isso que vai dar 16T sobre ID na 3. Tá? Ó, momento, né? Tensão, 32M sobre πd na 3. E o cisalhamento, devido à torção, né? XY, 16T sobre πd na 3. Tá? Então, essas duas formas a gente vai usar bastante para eixos cilíndricos, né? Para barras redondas. Tá? Voltando aí, né? Torção, beleza, hipóteses de torção. Aí que começa a parte legal. Porque na vida real eu vou ter sempre uma combinação de esforços. Tá? Uma combinação de esforços. Então, eu vou estar combinando, por exemplo, força normal mais momento fletor. Força normal mais momento fletor. Então, isso, às vezes, é um mistério na cabeça do aluno.
tá? Mas o jeito legal de compreender isso, é somando os estados de tensão. Vou botar aqui. Então, se eu tenho uma viga, tá? Um momento e mais uma força normal. Um momento mais uma força normal. E eu pegar aqui, vou pegar uma parte de tração, uma casquinha, um ponto nesse cara aqui. Então, esse ponto, esse elemento aqui, esse ponto aqui, vai sofrer um esforço normal devido à força normal, N, tá? Sigma igual N sobre A, tá? Mais o quê? Meio grandão aqui. Um esforço normal de tração, sigma, esse aqui é devido à força normal, esse aqui é devido à flexão. Vai ser meu MY sobre I. Né? MY sobre I. Então, aqui vai dar, sei lá, 50, tá? E aqui vai dar, sei lá, 60. Né? E quando eu somar esses dois caras, então eu vou ter essa soma. Certo? Esta soma. Como eles são no mesmo sentido, é como se fosse soma de matriz, né? Vou somar esse tensor, sei lá, 50, 0, 0, 0, mais 100, 0, 0, 0. Isso aqui vai dar um elemento de tensão, 150, 0, 0, 0. Tá? Eu acho que isso, olhando dessa forma, fica bem claro de como se a gente faz a soma de tensões. Tá? Como a gente faz a soma de tensões. Vamos compartilhar a tela de novo. Essa daqui. Beleza. Tá? Ali. Então, aqui tem um outro exemplo. Tá, pessoal? Vocês vão fazer... Esse aqui é mais ou menos o que tem de tarefa para vocês fazerem. Tá? Só botei uma força para ficar mais fácil. Mas, ó, essa força aqui, certo? Esquece essa força, vamos pensar só na força de 800. Essa força de 800, ela vai gerar um torque, tá? No meu eixo, e vai gerar um momento fletor. Encher o risco aí que não era para encher. Não consigo fazer. Não. Inteiro. Borracha, apaga aqui. Apaga aqui. Ponteiro, caneta. Então, o torque, mas ela vai gerar também, né, um momento fletor. M. Eita. Tá? Momento fletor. E mais uma força cisalhante. Tá? Esse 500 vai gerar uma força normal, vai gerar um momento fletor, mas não vai gerar torção. Então, mais ou menos isso que ele explica aqui. Ó. O 800 vai gerar torção, 500, mais ou menos isso aí. E aí, para cada uma dessas forças, eu consigo calcular, né, a força normal, gerada pela força de 500 libras, o esforço cortante, gerado pela força de 800 libras, momento fletor. Ué, mas está em branco aqui. Não é erro não, tá, pessoal? É que se eu estiver avaliando esse pontinho A, tá? Se eu estiver avaliando esse pontinho A aqui, ele está na linha neutra. Então, como ele está na linha neutra, tudo certo, tudo certo. Como ele está na linha neutra, ele não tem esforço. Tá? Agora, o outro momento fletor causado, aí sim, ó, ele está bem na superfície de tração. Então, ele vai ter esforço de tração. E mais o corte, o torque, vai gerar uma força cortante também. Então, quando eu somar esse cubinho, com esse cubinho, com esse cubinho, com esse cubinho, com esse cubinho, eu vou ter aí a minha somatória, né, minha carga combinada. Minha carga combinada. Tá, pessoal? Esse aqui é o exemplo 3.9. Tá? Não sei se eu vou começar a fazer ele agora. Se não der tempo, a gente termina depois depois do intervalo. Tá, pessoal? Que é para a gente conseguir fazer esse somatório
de esforços mais legal, aí, mais didático, tá? Deixa eu pegar mais folhas aqui, beleza. Então, olhando esse eixo, tá? Olhando esse eixo. Que tipo de esforço, se alguém quiser abrir o áudio aí, pode abrir, tá, pessoal? Que tipo de esforço ele está sofrendo? Aqui, ele é pinado, tá? Mas imagine que aqui eu tenho um rolamento, é um mancal. Em A e em D eu tenho um mancal. Beleza? Aqui são duas polias. Por aqui passa aquela correia, né, de borracha, certo? E a correia de borracha, ela tem que ter tensão nas duas, nos dois lados da polia, né? Para conseguir ter o atrito e tocar esse eixo. Então, tem uma polia aqui, eu tenho uma polia aqui, ó, elas estão em dois planos diferentes, tá? Essas forças estão no sentido Z e essas forças estão no sentido Y. Como é que eu saio desse enrosco? Eu saio desse enrosco, primeiro decompondo. Eu vou ter um plano no Y e um plano no Z. E depois eu vou somar esses dois momentos, tá? O eixo, como o eixo é redondo, óbvio que todo eixo é redondo, né? Mas por ser uma seção redonda, facilita bastante, tá? Porque não importa a magnitude desses caras aqui, certo? Eu vou ter uma força resultante para cá, mais ou menos, deixa eu riscar aqui, tem uma força resultante mais ou menos para cá, em linha reta, não torta, né? Então eu sei que essa face aqui vai estar em tração, essa face aqui vai estar em compressão, né? Se eu tivesse uma viga quadrada, isso poderia dar num canto, enfim, era mais desconfortável de calcular. Mas o eixo redondo tem esta vantagem. Tá? Aqui já está calculado os torques e as forças, tá? Nós vamos calcular isso junto aí para vocês descartar. Ok. Estão me vendo aqui para vocês acompanharem. Deixa eu só abrir aqui, senão eu não consigo ver o eixo. Legal. Sobre a minha tela aqui. Vamos para cá. Esse aqui fica aqui. Tá, beleza. Tá? Então, ó, pessoal. Naquele eixo lá, eu vou separar em dois planos, como eu tinha comentado, né? O plano Y, X. Tá? Então, o que tem no plano YX? E agora vai ficar ruim de mostrar para vocês, né? Mas no plano YX, eu tenho aquela polia aqui, que ela está com a força para fora do quadro. E a minha outra polia, tá? Ela está com duas forças para baixo. Quais são essas forças? 2.250 newtons mais 450 newtons. Tá? Essas são as duas cargas. 0,0167 2.700 newtons. Essa é a força resultante. Aqui eu vou ter uma reação, né, reação em AY, e aqui eu vou ter outra reação em DY. Deixa eu só trocar de caneta. Está escrevendo meio mal. Está acabando a reunião, tá, pessoal? Ela vai cair aí aos 40 minutos aí. A gente continua. Fazer um intervalinho aí rapidinho, depois a gente continua, tá? Eu acho que ali agora é 8h20. Eu acho que 10 para as 9 dá um horário bom para a gente retomar aí. Aí eu boto lá no Moodle certinho. Bom, como é que eu calculo as reações? Somatório dos momentos está na origem. Sendo essa aqui minha origem. Né? Então, eu vou ter os 2.700. Eu não vou ter as dimensões aqui, né? Mas aqui eu tenho 250 milímetros, 250 milímetros, 250 milímetros. Tá? Então, 2.700 vezes 500. Tá? Eu vou trabalhar em Newton e milímetro, tá? Já instigando vocês aí a trabalhar nesse sistema de unidades, tá? Isso aqui, ó, para dentro do quadro. Tá? Para dentro do quadro negativo. Igual, foi estranho aqui. Mais a minha reação em dy vezes a soma dos três, 750. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, eu encontro aqui RDY tem que ser igual a 2.700 vezes 500 dividido por 750, tá?
Aqui é 50 por 75, dá para simplificar, mas vamos fazer direto no calculador aqui. Engenheiro Nutella, né? 2.700, 500 vezes 750 dividido, olha aí. Já conserta? 2.700, 500 vezes 750 dividido, isso aí. 1.800 newtons, tá? Então, aqui eu tenho 1.800 newtons, tá? E esse cara quanto que vale? Ora, vale os 2.700 menos os 1.800. 2.700 menos 900 newtons. Barbada, né? Beleza. Se vocês são fera lá em teoria das estruturas, tá? Se vocês são fera em teoria das estruturas, vocês já sabem que se eu fizer o esforço cortante, o meu momento fletor, tá, ao longo do x, meu esforço cortante aqui ele vai dar para baixo positivo, tá? Até no 250 ele cai e segue negativo. Tá? E o meu momento fletor, ele tem o ponto máximo, e eu vou ter duas retas aqui. Tá? Olha aí que beleza. Quanto que vale esse momento máximo? Esse momento máximo vale a reação a y, né, a reação a y, vezes essa distância aqui. Essa força vezes essa distância. Vezes 500. Tá? Ó, Newton em milímetro. Então, dá 900 Newton vezes 500 milímetros. Tá? Esse um pouco se lembra vocês agora. 500 vezes 450 mil Newton milímetro.